Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus pesados irmãos, eu vou falar um monte de coisa, mas vai resumir só numa frase: Deus é amor. Pronto, acabou. A homilia está pronta e resolvida. Eu só vou dar voltas para poder voltar a isso: que Deus é amor. Que Deus nos ama e temos que meditar e entender esse amor divino. E a imagem que eu tenho de Deus vai repercutir na forma que eu serei com os demais. Por isso é fundamental, cada vez mais hoje, entender e conhecer sobre Deus, porque isso impacta na minha vida odierna com os meus irmãos. A liturgia de hoje nada tem a mais dizer que realmente o que Deus propõe para o ser humano, o que Deus faz para o ser humano, não tem preço, não tem tamanho, é algo extraordinário. Entretanto, Deus também nos deixa profundamente livres. Há tempos eu tenho falado com vocês sobre a liberdade humana, e que nós não temos dimensão de quão livres nós somos, e atribuímos muito as coisas a Deus, só que não é a Ele. Vou buscar e me ater às 3 leituras de hoje, para nos mostrar o que é a liberdade e o que Deus faz por cada um de nós. A leitura primeira que nós ouvimos é do livro de Crônicas. Nesse momento, o autor, ele olha para o passado, o que aconteceu, narra a história e vê o que não se tinha visto antes. Por quê? Porque estavam cegos. O que ele está relatando? Que neste tempo, Jerusalém, povo de Israel, haviam se contaminado por outras culturas pagãs. Israel começou a olhar os vizinhos e querer copiar os vizinhos. E aí começou-se a misturar com outros credos, outras práticas, outros ritos. E começou a corrupção espiritual a entrar no mundo de Israel. E diz aqui o autor que todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram infidelidades. Todos eram infiéis. Infiéis a quê? A lei que Deus havia dado. O povo de Israel chegou ao momento de profunda infidelidade. O que Deus fez? O Senhor, Deus de nossos pais, dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros. Se os sacerdotes não estão ouvindo, se o
povo não está ouvindo, Deus vai fazer de uma forma para que estes e todos possam ouvir, admoestando-os com solicitude, todos os dias. Porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Só que ainda assim este povo zombava dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras. E aí o autor chega a uma conclusão, que é uma conclusão do Antigo Testamento. Ele ainda não tem uma noção plena de Deus, é uma visão limitada. Chega um momento em que o furor do Senhor se levantou contra esse seu povo. E aqui houve, e não houve mais remédio. Não teve mais o que Deus fazer para aquele povo. Diante da infidelidade dos sacerdotes do povo, Deus enviava mensagem todos os dias admoestando. Mas chegou um momento em que não tinha mais remédio. A liberdade humana, o amor divino. O amor divino toca na liberdade e Deus faz o quê? Não posso fazer mais nada. Vocês querem assim? Eu vou respeitar. Eu queria diferente. Eu não mudo o meu amor por vocês, mas vocês irão agora sofrer as consequências das escolhas que eu insisti esse tempo todo em dizer para vocês para não escolherem. Eu os amo. Me dói ver que vocês escolheram outros caminhos, mas a mim não tem mais o que fazer. Não é a minha fúria que cai sobre vocês. Eu não posso mais fazer, porque eu dei a vocês algo de precioso que se chama liberdade. E pela liberdade de vocês, eu os respeito. Nesse tempo, Israel foi invadida. Nabucodonosor era um rei de um império assírio na Babilônia. Invade Jerusalém. Começa a destruir tudo. Muitos morrem a fio de espada. E os que sobraram, as lideranças que sobraram, foram deportadas para a Babilônia. A dor invade Jerusalém. E na Babilônia, eles viveram 70 anos. Porque Deus era mau? Não. Deus não é mau. Deus é bom. Mas chega uma hora que não tem mais remédio. Ele tenta segurar e fala, só que respeita a liberdade humana. E lá, na Babilônia, o que aconteceu? Se tem uma coisa que mais dói no ser humano, eu tenho convicção disso. Já passei na pele e é o que eu mais ouço de conversas ao atender pessoas. Uma das piores dores do ser humano se chama arrependimento. Eu não sei se você já passou por isso. Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse vindo, aquilo corrói dentro e consome. É uma dor imensa. O povo em Jerusalém, durante 70 anos, sentávamos nos rios da Babilônia e chorávamos com saudade de Sião. Que se prenda minha língua ao céu da boca, que minha mão resseque, se Jerusalém de ti eu me esquecer. E como pode nós aqui em terras tão longes, terras pagãs, como é que nós podemos agora adorar e cantar os cantares do Senhor? Por que chegamos a tal ponto? Por que fomos cegos, surdos, mudos? Por que nós não ouvimos? Onde estávamos nós? Misturados e mergulhados em nossos egoísmos, em nós mesmos, em nossas selfies. Só que Deus teve misericórdia. Levou um tempo, 70 anos, até surgir um outro homem, Ciro, o persa. Os babilônicos perdem poder, os persas começam a crescer. Então Ciro invade Jerusalém,
dispersa os babilônios e permite que o povo de Israel retorne à terra pátria. E ali eles voltam para louvar e bendizer a Deus. Deus é bom. No Evangelho, como também na segunda leitura, nos mostra a bondade de Deus. Diz aqui, tanto a leitura segunda aos Efésios, por causa do grande amor com que Deus nos amou, quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu vida com Cristo. E o Evangelho nos fala, do mesmo modo como Deus amou tanto o mundo, deu o seu Filho unigênito. Deus amou tanto o mundo. E aí, vamos voltar à nossa aula de grego. Estamos no Evangelho de João. João tem algumas coisas importantes que devemos destacar. Vamos aportuguesar o grego. Deus amou tanto o mundo. Deus agapou tanto o mundo. Lembra do ágape? Eros, filia e outros mais que falam do amor. Esse termo, esse verbo ágape, pouco usado no tempo bíblico, que João traz, Deus agapou. Isso é português, tá? Isso eu estou dizendo. Deus agapou. Deus é um amor que toma iniciativa, que eu amo primeiro, mesmo que nós ainda estávamos perdidos por nossas faltas, diz São Paulo aos Efésios, Deus nos amou, Ele veio, nos deu o seu próprio Filho, para quê? Para que todos aqueles que crerem nele tenham vida eterna. E vida em grego nós temos bios, zoe. Bios, biológico, biologia, vida. Zoe é uma vida diferente, é uma vida que não é o biológico. Todos que crerem nele, Deus manda o seu Filho para que todos que crerem nele tenham zoe, tenham uma vida diferente, uma vida de amor. E aqueles que acreditarem nele terão esta vida. Os que não acreditarem não terão zoe, terão só bios. Deus quer mais que bios, Deus quer zoe. Deus quer nos dar uma vida que dê sentido à nossa existência. Só que nós, pela nossa liberdade e vontade, podemos ir para outro caminho. Só que vai chegar uma hora que não terá mais remédio. Embora Deus respeita. Quando fala-se do silêncio de Deus, quando Deus permitiu o mal acontecer, é nesse sentido. Porque Ele já fez de um tudo para poder nos salvar, para nos dar zoe, mas nós insistimos no bios. Não que o bios seja ruim, pelo contrário. A biologia, a vida, Deus nos deu, mas muito mais do que essa vida biológica é a vida eterna, a vida do eterno. E o que é eterno? É mais fácil descobrir o que não é eterno, porque a nossa relação é mais com o temporal do que com o transcendente. O que não é eterno? Carro, casa, comida, roupa, pessoa. Ninguém aqui é eterno. Somos em Deus. O que é eterno? Amor, bondade, Deus. Então aqueles que crerem nele, Deus envia o seu Filho por amor, por ágape, por amar por primeiro, não que nós merecêssemos. Porque como diz aqui a leitura aos Efésios para nós, voltando à segunda leitura, ele vai dizer, é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que alguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Se nós nos salvamos, é graça de Deus. Se nos perdemos, é culpa nossa. Pela nossa liberdade, nós podemos nos perder. Deus vai fazer de tudo para nos salvar. Tudo vai fazer. Inclusive o máximo que Ele fez é enviar o seu próprio Filho. E como diz aqui a leitura para nós,
Começa a leitura dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será necessário que o Filho do Homem seja levantado. João está citando o exemplo do povo de Israel, quando no processo de libertação, no deserto estava andando, foram picados por muitas cobras e muitos morreram. Moisés então faz uma imagem de uma cobra, coloca numa haste, é o símbolo dos médicos, estão aqui, e todos aqueles que eram picados por cobras, ao olhar para a haste com a cobra, eram curados. Por amor de Deus, Cristo veio então, e todos que somos picados pela cobra, serpente, paraíso, Adão e Eva, todos que foram picados, seduzidos pelo mal, o que ele faz? Ele então se eleva, e nós olhamos, aqui está o antídoto das nossas picadas, dos venenos do pecado que invade a nossa alma, porque Deus é o quê? É amor. E todos aqueles que são picados pela cobra do veneno de Satanás, olha-se para ele, aqui está quem expulsa e que pisa a cabeça da serpente. O mal, todo o mal, está expulsado por ele. E ele, por amor a cada um de nós. Só que, além disso tudo, de tudo, depende de quem? Só uma coisa: a aceitação humana. Volto a dizer, você aceitando ou não Deus, Cristo, não muda Deus. Deus é amor e é imutável. Não é a minha prática que vai fazer Deus ser mais. Deus é. Só que depende de mim viver a base, a sombra deste Deus ou não. E se eu estou junto a Ele, é graça dele em mim. É Ele que me salva. Mas se eu me perco, é fruto da minha escolha, da minha vontade. Deus não sabe mais o que fazer com o ser humano. Será que nós também não estamos no tempo antes do exílio? Será que Deus não está soltando, admoestando a cada um de nós, dia e noite, dia e noite, dia e noite? Será que nós não estamos surdos, mudos, cegos? Será que estamos ouvindo e atentos? Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Não é mal, em males divino, não é a fúria divina, mas é o respeito de Deus pela sua vontade. Deus não quer nada obrigado, nada obrigado. Ele quer que nós sejamos livres diante dele, e que nós o amemos por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. Simplesmente isso. E ele sabe que nós não conseguimos chegar até ele, é quase que inacessível, mas ele se mostra, ele se faz, ele vem, ele fala, ele revela, ele faz de tudo para que o ser humano consiga um dia na sua vida encontrar com ele. Que a minha rua se encontre na sua rua, como diz Ana Carolina, que as nossas ruas se encontrem, e que eu possa encontrar ali o amor, o verdadeiro amor. É o que Deus faz por nós. Estamos vivendo esse mal que está tomando conta de nossa sociedade mundial. Eu insisto em dizer para vocês, não é Deus, mas Deus permite, porque estamos numa sociedade, ninguém vive numa ilha isolado. A minha escolha, a minha vontade, a minha opção toca na sua vida, na sua escolha. Vivemos em coletividade, em sociedades, em cidades, em que as escolhas alheias tocam nas vidas alheias. E as decisões de alguns que talvez nos governam em todas as instâncias, seja no trabalho, seja na sociedade, na política, ela repercute em nossas vidas. Por isso é urgente evangelizar. É urgente fazer com que as pessoas entendam o amor de Deus, porque só amando elas amarão. É o amor que transforma. Agora, enquanto elas não forem amadas, elas não saberão o que é amor. Por isso o amor se fez carne, para que nós pudéssemos entender o que é amar. E olha, gente,
como nós estamos longe, cada vez mais longe, longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distantes do meu amor. Estamos longe do amor de Deus. Só que Deus tem exortado. Só que nós insistimos e achamos que nós já encontramos, já chegamos ao ápice de nossas revelações, de nossas vidas, e sabemos tudo da vida. Não sabemos nada. Não sabemos nada. Domingo passado, na liturgia, tivemos a oportunidade de refletir os mandamentos da lei de Deus. Não esqueço esses mandamentos. Foi o esquecimento desses mandamentos que fez com que Israel se perdesse. Que Deus em Jesus Cristo resumiu todos no amor. Mas esse amor de Cristo não anula em nada a lei passada. Ele dá plenitude. Não sei a sua vida, não sei a sua história. Aprenda a amar. Para de sentar no banquinho da sua existência e justificar os seus atos porque fizeram isso ou aquilo com você no passado. O que somos é fruto de decisões minhas ou de outras sobre minha vida que me fizeram ser o que eu sou. Mas o que eu quero ser daqui por diante depende de mim. Eu tomo consciência e tomo atitudes concretas. Não quero mais ser isto. Chega. Sim, fizeram isso comigo, justifica ser o que eu sinto, mas não justifica ser o que eu quero ser. Porque o amor me diz que eu posso ir além. O amor diz que eu posso ir além. E é o que Deus tem insistido em nós, mas nós cada vez mais estamos vingativos. Nós estamos prepotentes, arrogantes, intolerantes, somos enraivecidos cada vez mais, impacientes. Uma hora isso vai ter um preço. Quem sabe, talvez nós estejamos na Babilônia e alguns não descobriram ainda. Quem sabe alguns ainda não conseguiram se arrepender. Vamos perder mais o que da vida para poder entender a mensagem divina? Não que os males viessem de Deus, não que Nabucodonosor veio de Deus. Nabucodonosor é consequência da escuta ou da falta de escuta de Deus. Porque não ouviram, porque se ouvissem a Deus, não teriam chegado onde chegaram. E se nós não continuarmos a não ouvindo a Deus, desde os sacerdotes até o povo mais simples, se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós iremos sofrer essas consequências. Não são males divinos. Porque saiba, que eu quero dizer para vocês uma palavra só: Deus é amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Profecia.